Se você não viu a segunda parte, já vê lá rapidinho e vamos de parte 3. Continuando. Na casa dos malucos, o pai do maluco tá inquieto. E ele diz pro pai parar com essa agitação que ele já tá ficando tonto. O pai dele fica bravão e diz que se não fosse por ele, o velhote das artes marciais não estaria aleijado agora. E sem ele, agora a família dele está em perigo. Mas ele diz que eles ainda têm o avô dele e ninguém vai se atrever a fazer nada contra eles. Mas o pai dele diz que tá em pânico, que ainda não erradicou aquele moleque e não se sente seguro. E diz que amanhã eles vão pra montanha Ui e pedir ajuda pro velho da montanha. E o maluco diz que se ele fizer isso, ele vai pegar o moleque. E diz que vai quebrar as pernas e os braços do Prota e torturar a Suni na frente dele. Mas falando na Suni, já chega o Prota bem no ninho dos caras, já perguntando se o maluco vai mesmo se atrever a tocar nela. Os malucos ficam em choque, e o Prota já senta dizendo que eles têm que conversar sobre isso aí. E o maluco já fica com medo, perguntando se ele quer matar eles, e o velho fala pro filho não se preocupar, dizendo que o Prota não iria se atrever a fazer isso. Mas será que não? O Prota começa a emanar uma aura escura. O maluco fica tremendo de medo e é atravessado pela aura do Prota. Esse aí já era. E o Prota pergunta pro velho se ele ainda acha que ele não mataria eles. O velho fica em choque vendo o que o Prota fez com o filho dele e já começa a chorar dizendo que eles não têm rancor. Aí o Prota começa a rir e sendo irônico dizendo que quem não faz o mal não sente rancor mesmo, né? Então o Prota pergunta se ele se lembra do banquete na Vila Yunhu 5 anos atrás e do casal morto da família Ye. E o velho fica mais em choque ainda, perguntando se o Prota é o lixo da família Ye Shen, que caiu no rio, e diz que é impossível que o Prota não tenha morrido. Aí o Prota segura a cara do velho e diz que vai contar um segredo antes do velho morrer. E diz que, na verdade, ele não é um artista marcial, como eles o chamam. Na verdade, ele é um cultivador. E o velho só falta botar o olho pra fora. Aí o Prota diz que, aos olhos do velho, um artista marcial é como um deus. Mas aos olhos de praticantes, como o Prota, mesmo se o velho tiver um mestre das artes marciais por trás dele, ou até mesmo um clã, ele, Ye Shan, pode cortá-lo com uma única espada. E manda o velho de base, acabando com pai e filho. E na tal montanha Ui, o velho da montanha, citado pelo velho pai do maluco, sente alguma coisa e cospe até sangue. Ele sente que o filho e o neto dele foram mortos, e fica bravão se perguntando quem se atreveu a matar o clã dele. E ele enlouquece gritando que ele, Yuan Li, jura aos céus que ele mesmo vai encontrar quem fez isso e vai matar e cortar em pedaços. Aí o Prota também, na meditação dele, de boa, sente um negócio estranho e diz que a energia de cultivação da China é muito fina e não combina com aquele lugar. E para cultivar ainda mais agora, ele deve fazer algumas pílulas. Então ele lembra que o aniversário da morte dos pais dele é dentro de uma semana e ele vai ter que ir na montanha de Tian para ver eles. Então ele pega uma pedra preta, dada pelo pai dele no aniversário de 11 anos dele, que disse que era uma herança da família Ye. Mas essa pedra aparenta ser só uma pedra comum. Mas ele olhando direito percebe que tem palavras escritas na pedra, parece sangue, e ele se pergunta se precisa de gotas de sangue para identificar o dono. Então o Prota faz o teste, e a pedra começa a reagir, e vendo aquilo começa a ficar tonto, e não consegue resistir e acaba apagando. Então ele já aparece caído em um lugar que parece ser um cemitério, e acorda com dor de cabeça, e vê uma névoa preta, e olhando direito, toma um susto vendo esse lugar e grita perguntando que diabos é esse lugar. Aí ele vê um negócio grande vindo na direção dele, aí aparece um dragão gigante cheio de cabeças e fala que se ele não quiser morrer, é pra ele vazar dali. Então ele acorda assustado e sentindo uma dor de cabeça, ele pega a pedra e lembra que o velho disse que era um tesouro antigo e se pergunta se ele atingir um certo nível de força, se ele pode invocar algum poder grande da lápide. Tem muitas lápides no cemitério da reencarnação, então tem centenas de poderes grandes lá. Então alguém bate na porta. É a Suni, dizendo que a comida já tá pronta e que se ele não comer logo, vai esfriar. Aí ele diz que já tá indo, enquanto fica com esse assunto do cemitério da reencarnação na mente. Então ele já começa a comer e fica felizão dizendo pra Suni que ela tá sendo muito boa pra ele. E pergunta se ela não quer o corpo dele e se não quer que ele cozinhe pra ela e aqueça a cama dela no inverno. Aí ela diz que ele tá tentando se aproveitar dela, que não precisa aquecer a cama, porque a casa já tem um aquecedor pro chão no inverno. Mas diz que se ele realmente quiser ficar na casa, não é impossível. Primeira coisa,
tem que ajudar no aluguel. E segundo, ele tem que fazer as tarefas dele. Aí ele fica surpreso e diz que não tem dinheiro para aluguel agora. E a Suni, pensando consigo mesma, se pergunta se esse cara tá tentando fazer ela sustentar ele. Aí do nada ele já puxa um papel ali e começa a escrever uns negócios e dá pra Suni. Ela fica sem entender nada. E ele diz que isso é uma receita para um produto de skincare e diz que é só um produto de baixa qualidade, mas já é o suficiente para sustentar uma empresa pública, então não tem problema em cobrir o aluguel. Mas ela acha que ele tá doidão e pergunta como assim com isso dá para sustentar uma empresa pública e pergunta se ele entende o que são empresas públicas. Aí ele pergunta se a empresa dela não é uma empresa da área de beleza e diz para ela mostrar essa fórmula para o departamento técnico que eles vão saber o valor, que pode valer no mínimo 10 milhões. Aí o celular dela começa a tocar. É a senhora Xia Houshui que tá ligando. E o Prota se pergunta se é aquela Xia que ele estava procurando. Ela ligou chamando a Suni para uma reunião e a Suni diz que já tá indo. Aí ela olha pro Prota e diz que tá com pressa. E não dá pra ficar ouvindo ele se gabando. E fala pra ele ir arrumar um trampo logo. Então o Prota começa a andar pela cidade e lembra que ouviu que a medicina chinesa já não estava mais sendo praticada e ele tinha achado que não era verdade. Aí ele tem uma ideia. E começa a vender alguma coisa ali, mas vender o quê? Simplesmente a cura para todas as doenças, cobrando 100 mil por consulta. E diz que para quem não tem dinheiro também não vai ter cura. Então, uns otakus ali em volta acham um absurdo cobrar 100 mil, se perguntam de que hospital psiquiátrico é esse doido, e se agora os bandidos estão roubando as pessoas abertamente assim mesmo, e já falam em chamar a polícia. E o Prota, vendo isso, já pensa em vazar dali e montar a barraquinha dele em outro lugar. Aí do nada aparece alguém gritando pedindo pra abrir espaço pra passar, aparece uma novinha, e fala pro Prota acompanhar ela. Aí ela leva ele pra uma mansão e diz que aí é a casa dela. O Prota acha mó grande e já fala que vai se encarregar de curar o cara que tiver precisando. Mas ela fala que ele entendeu errado, que ele não tá aí pra curar ninguém, e o Prota fica sem entender nada e pergunta o porquê ela trouxe ele ali. Aí ela diz que trouxe ele ali pra mentir, e o Prota já responde que não é mentiroso e diz que não tem tempo pra brincar com ela e manda ela ir procurar outra pessoa. Aí ela já puxa um cartão dizendo que ali tem 100 mil. E o Prota rapidinho já muda a mente e diz que o que ela quiser ele vai fazer. E ela diz que preferia ele sendo rebelde mesmo. Então ela diz que o pai dela realmente tá doente, e o médico disse que ele só vai durar mais alguns dias. E como os pais dela são muito unidos, ela tem medo que a mãe dela perca a cabeça e acabe fazendo alguma loucura. E ela espera que o Prota possa pelo menos fingir ser um médico e levar o pai dela para algum lugar antes dele morrer, fingindo que vai para as montanhas para curar a doença dele. E assim ela acredita que passando um tempo, a mãe dela vai aceitar e superar a partida do pai dela. O Prota só fica olhando enquanto pensa que isso não é jeito de usar ele. Mas, como ele já tá aí, a história é outra. Então ele fala pra ela que vai cuidar disso e que vai completar a tarefa com sucesso. E ela diz que ainda bem, porque assim ela não vai precisar chamar a polícia pra ele. E diz que se ele não quiser, ela vai entregar ele pra polícia. Então eles se dirigem para a entrada da casa e sai uma velhinha incomodada por ela trazer visita e ela diz pra velhinha não se preocupar, que é só o amigo dela que veio para ajudar. E fala pro Prota lembrar do combinado deles. Chegando no quarto, o pai dela tá mauzão. Ela chama, mas ele nem dá sinal. E o Prota de cara já vê que a coisa não tá boa. E olhando direito, vê uma névoa em volta. E pensa consigo que o cara já tá quase morto. E pelo que ele tem, a medicina normal não pode salvar ele. O ar de morte encheu o peito dele. E quando chegar na cabeça, nem mesmo um bom imortal pode salvá-lo. Aí ela diz que mês passado, o pai dela foi diagnosticado com um câncer de pulmão avançado. E mesmo indo para hospitais no exterior, o tratamento não teve efeito. Então eles contrataram o Dr. Kiyu da capital. Mas ontem ele disse que o pai dela só vai viver mais alguns dias. Então ela diz que ele tem que ajudar ela a esconder isso, porque a mãe dela não pode saber disso. Mas olhando para trás, a mãe dela e o tal médico já estavam ouvindo tudo e aparece o irmão dela e fala que ela tem que ser honesta porque é normal ficar velho e morrer, e ela não pode ficar mentindo pra mãe. Aí ele diz que já organizou o funeral e promete que vai dar um enterro legalzinho pro pai dele. Aí ela fica indignada, dizendo que como pode ele dizer essas coisas, sabendo que a mãe deles não tá bem, e tenta acalmar a mãe dela. Então ele diz que o pai deles tem vivido uma vida difícil e pergunta se não é um alívio se ele morrer. E diz que não aguenta mais ver o pai dele sofrer o tempo todo e fala pra ela não se preocupar, que quando ele assumir a família, ele não vai maltratar ninguém. E a mãe dela se desespera,
dizendo que não pode viver sem o pai dela, e quando ele morrer, ela vai ir junto. E o Prota já percebe que o irmão dela quer é que a mãe dele morra também, para ter menos gente para dividir a herança. Então ela diz que com o pai nessa situação, e ele nem para fingir que tá triste, e é um animal, por causa de um pouco de dinheiro, quer matar a mãe também. Aí ele fica louco, e diz que como ela se atreve a chamar ele de animal, porque se ela quer morrer, ele não pode fazer nada. Aí ele parte pra cima da menina, e o Prota mete um socão na cara dele, e diz que o cara não tá morto ainda. Aí a mãe e o médico ficam assustados. E o médico fica revoltado dizendo que em pouco tempo o maluquinho vai ser o cabeça da família e pergunta quem diabos é o Prota. E o Prota grita dizendo que se derem 10 milhões pra ele, ele pode salvar esse paciente. Então todo mundo sai do quarto e fica só o Prota, e a mãe dela chorando pergunta se aquele jovem realmente pode salvar o pai dela. E ela diz que já conhece ele há um tempão e ele é um doutor muito bom. E o pai dela vai ficar bem. Mas na mente dela, o Prota é um mentiroso, tirando vantagem da situação, pedindo 10 milhões, mas pelo menos ele tá fazendo o que combinaram. E o irmão dela diz que se o pai dele morrer, a culpa é dela, e o mentiroso do Prota vai pra cadeia. Mas o maluco não tá nem aí pro pai, só pensa na fortuna. Então o Prota, no quarto, diz que o cara teve sorte de conhecer ele e diz que o mestre dele ensinou a arte da cura pra ele, suficiente pra trazer o cara até da cova. Então ele começa a fazer os ritual, a arte dele, e começa a envolver o cara na aura dele. Aí ele já resolveu o problema da névoa que rodeava o cara. E agora só falta conectar uma veia. Fazendo isso, o cara já tá salvo. E aí já era, ele tira toda a energia de morte do cara e finaliza o ritual. E isso gastou mais energia do Prota do que ele esperava, e ele acha que ainda tem que praticar mais. Então ele sai do quarto e fala que o cara já tá prestes a acordar. A mãe da menina fica felizona, o irmão da menina fica surpreso, e a menina ainda achando que o Prota tá fingindo. Aí o Prota pede o pagamento e fala pra mulher ir lá olhar pra confirmar. E quando a mulher já ia dar o cartão pro Prota e passar a senha, o maluquinho toma o cartão da mão dela e fala pra ela cair na real, que o pai dele tá com câncer em estado terminal e não tem como ser curado. Aí o Prota fala que esses 10 milhões é o preço dele por ter salvado o pai dele, e o maluquinho diz que tem que ver o resultado primeiro, mas o Prota torce a mão dele e pega o cartão e diz que o cara vai acordar, mas só por 3 dias. E vai saindo com o cartão e dizendo pra ligarem pra ele em 3 dias, porque depois de 3 dias ele tem que dar um medicamento pro cara. E o maluquinho fica bravo dizendo como o Prota pôde bater nele e ainda roubar o dinheiro dele, e diz que vai chamar a polícia. Aí o médico do lado dele fala pra ele não se preocupar, que ele conhece um cara na estação que vai lidar com o Prota. E a menina fica calada, desconfiada de tudo, e aí do nada o cara realmente levanta. O maluquinho fica em choque, se perguntando como ele pode viver com câncer terminal. E o cara ainda com uma cara meio de morto pergunta onde tá aquele médico que é o Prota. Aí ele agradece a mulher e a filha e diz que graças a elas e aquele médico milagroso, ele agora tá muito melhor. E olhando pro filho dele, diz que ele tem feito muitas coisas ultimamente. E o moleque diz que fez tudo pelo bem da família. E o velho fica doido com ele, dizendo que sabe muito bem o que ele tem feito enquanto ele estava doente. E fala pra ele não pegar nenhuma moeda dele mais. Agora o maluquinho se lascou. E ele continua falando e diz que o maluquinho é um canalha e que se aquele médico não tivesse vindo salvar ele, ele deixaria ele morrer. E enquanto isso, na empresa Huamei, eles discutem sobre as ações da empresa que despencaram. E a empresa tá com problemas, e vai ficar difícil para eles. E se a empresa não lançar novos produtos de beleza, cedo ou tarde vai ser esmagada pela concorrência. E a Suni fica se perguntando o que eles deveriam fazer. Então ela sente uma coceirinha no peito, e quando coloca a mão para ver o que é, tem um papel com alguma anotação. É a receita que o Prota deu para ela, e nem ela sabe quando esse papel foi parar aí. Mas o Prota sabe. O Prota disse que essa fórmula vale mais de 10 milhões. Aí chega uma mulher e pega o papel da mão dela e pergunta o que tem nisso que ela tá tentando esconder nas roupas íntimas. E quando ela vê escrito que é sobre uma pílula da beleza, ela acha engraçado e diz que isso é uma piada, que ela pegou isso com um golpista e tá olhando como se fosse um tesouro. E pergunta se ela dormiu com alguém pra conseguir isso. E a Suni diz pra ela não achar que toda mulher é barata igual ela, que troca o corpo por dinheiro, e fala pra ela devolver o papel. Mas ela fala que vai fazer o favor de jogar fora esse lixo e picota o papel.
A Suni fica pistola e fala pra ela parar de ficar enchendo o saco dos outros e dá um tapão nela. E diz que é só um pedaço de papel, mas é dela. E os outros funcionários até param a reunião pra assistir. E as duas saem na mão ali mesmo, uma xingando a outra de tudo quanto é nome e a outra falando que vai matar a uma. E no meio dessa confusão toda, a porta abre. É isso por hoje, tropa! Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra receber a notificação, que logo vem a quarta parte dessa história. Fui!